Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Thelma Mamazaia e esse é mais um vídeo aqui para vocês. Nesse vídeo, pessoal, eu vim falar sobre algumas verdades que você que procura trabalhar aqui em Portugal precisa saber e alguns cuidados que você precisa tomar quando você for chamada para alguma entrevista, ter atenção em alguns detalhes. Eu particularmente, antes de aceitar a proposta que eu recebi, que é o lugar que eu trabalho até agora, né, que foi o meu primeiro emprego aqui em Portugal, e por acaso eu continuo nesse trabalho por vários motivos, que eu vou fazer um vídeo explicando aqui para vocês porque eu continuo trabalhando no McDonald's. Para quem me acompanha aqui sabe que eu trabalho no McDonald's, mas antes de eu aceitar essa proposta, eu fui para outras entrevistas e eu acabei rejeitando muitas das propostas. Além do meu trabalho, pessoal, eu trabalho no McDonald's, mas eu tenho amigas que trabalham em fábricas aqui em Torres Novas. Eu tenho amigos que trabalham em fábricas em Torres Novas, em Alcanena, que tem fábricas que é muito próxima aqui de Torres Novas. Então eu converso com muitas pessoas, eu sei mais ou menos como é que funcionam as coisas, não só no setor da restauração, como também no setor fabril, que eu conheço pessoas que trabalham nessa área. E por acaso eu postei um vídeo aqui ontem no canal, se você ainda não assistiu, que eu falei sobre dicas para conseguir trabalho aqui e algumas coisas que vocês precisam saber quando vocês vão entregar os vossos currículos. Vou deixar o link aqui na descrição. Houve um comentário que chamou a minha atenção de alguém que falou sobre os empregos temporários aqui em Portugal. Então há que se ter algum cuidado também, principalmente para quem está a chegar, com as propostas que recebe, devem ser analisadas se realmente vale a pena ou não, tá? Uma das coisas que para mim foi um choque, honestamente, eu não achava que era assim. Eu via muitas pessoas a falarem de empregos aqui em Portugal. Antes de vir para aqui eu assistia muitos vídeos, mas poucas pessoas falavam de part-time, que existia tantas empresas que contratavam apenas para part-time. Tanto que eu tive um choque quando eu soube que a vaga que eu tinha conseguido era um part-time, mas soube depois de eu ter conseguido. Eu depois vou explicar melhor no vídeo que eu vou falar para vocês sobre o meu emprego aqui em Portugal. Mas a realidade é que aqui há muitos empregos part-time, tá? Meio período, que você trabalha aí 4 horas por dia, 5, 6, 7 horas por dia no máximo, tá? Dependendo do lugar. Geralmente o part-time é meio período, tá? Mas há empresas que você acaba trabalhando mais horas do que o normal. Numa empresa séria você trabalha 8 horas por dia e dessas 8 horas, quando você vai fazer um trabalho a meio período, um part-time, são 4 horas por dia, tá? O que é suposto você trabalhar sendo um part-time. Mas existem alguns lugares que você acaba trabalhando 5, 6 horas por dia, mesmo sendo um part-time, você consegue receber um bocadinho mais do que meio salário mínimo. Daí você já pode criar também uma estratégia, você pode arranjar uma outra fonte de renda se te possibilitar, não é? E você consegue fazer 2 part-time ou arranjar uma renda extra. E se você é estudante, isso vai te facilitar. Se você quer fazer uma formação também, mas no final do mês saiba que você vai ter um salário em torno de 400 a 500 euros, às vezes menos, tá? Porque há lugares que pagam um salário mínimo e se você for part-time, dividir o salário mínimo em 2, com os descontos da Segurança Social, você vai ter um salário de 300 e tal euros por mês, que não é muita coisa. Mas se você for estudante e tens uma rede de apoio, aí é diferente. Imagina que você mora com alguém, com um familiar, você é estudante, isso até é vantajoso, dá para você ter tempo de estudar e fazer um part-time. Mas eu realmente não tinha noção de que aqui em Portugal existia tantos lugares que contratavam como part-time. E outra coisa que eu vou aqui falar para vocês, que vocês precisam saber, é sobre o tipo de contrato quando vocês forem para algum lugar, forem chamados para alguma entrevista, procurem saber qual é o tipo de contrato que esse lugar oferece, tá pessoal? Que essa empresa oferece. E em muitos casos eles nem sequer te oferecem um contrato inicialmente, isso também é uma realidade. Existem muitos lugares que você começa a trabalhar, eles dizem que vais ficar para aí um período de teste por alguns meses. Inclusive eu fui para uma entrevista em que era um período de teste, que eu ia ter que ficar para ir a trabalhar 1 mês ou 2 meses e eles iam ver o meu desempenho e só depois é que eles podiam me oferecer um contrato de trabalho.
Foi uma proposta que eu recusei, até mesmo porque eu vim com visto de procura de trabalho, então para mim era essencial conseguir um emprego que me fornecesse o contrato de trabalho. Vocês têm que ter algum cuidado com isso, porque quando é um contrato verbal, há muitas probabilidades de você sair a perder. Há muitos patrões aqui em Portugal que se aproveitam dos imigrantes que estão a chegar sem documento ainda e exploram as pessoas, tá? Isso acontece. Eu, particularmente, tenho uma amiga que passou por isso e foi num lugar que eu já tinha ido fazer entrevista, era um restaurante. O patrão prometeu uma coisa, no final não era aquilo. Entrava às 10 da manhã, saía às 11 da noite, trabalhava mais de 10 horas por dia. No final, nem era o salário que ele tinha dito, nem sequer dava contrato. Então, tem que ter cuidado sobre isso, porque existem muitas pessoas que fazem isso, sabem que você é imigrante, acabou de chegar e eles aproveitam-se dessa condição dos imigrantes para explorar, tá? Então tenham cuidado, não aceitem nenhum tipo de trabalho que não tenha contrato, pessoal. Ter contrato aqui em Portugal é muito importante, descontar para a segurança social aqui em Portugal é muito importante. Não é só trabalhar. Existem sim situações que as pessoas estão em aflição, que realmente vão buscar só uma forma de se sustentar. Por isso é que é bom vir com alguma preparação financeira para você não cair nessas armadilhas. Não ter que aceitar qualquer coisa que depois não vai te ajudar com a questão da legalização, com a questão da documentação, porque com o tempo conta tudo que você for descontando no país, conta, tá, pessoal, para a segurança social. Amanhã você faz 5, 6, 7 anos aqui em Portugal, quer se nacionalizar como português e você não pode porque você não tem descontos suficientes, você ficou muito tempo a viver ilegal em Portugal e com esses trabalhos que só te vão frustrar. Então tenham algum cuidado quando forem procurar trabalho aqui em Portugal, tá? Não aceitem qualquer coisa. Tenham cuidado com os lugares que não oferecem contrato de imediato, tá? Vocês já perguntem aí se eles vão te dar o contrato, quanto que vão te dar o contrato e corre atrás do contrato, tá, pessoal? E além dos que não dão contrato, tem os tipos de contrato aqui em Portugal, que também é uma situação que eu não vou dizer que vocês têm que escolher o tipo de contrato, tá? O que aparecer, desde que tenham um contrato, analisem se vocês conseguem, também para a vossa experiência de trabalho, o que é bom também, não é? Às vezes tem um contrato certo, é um contrato de 6 meses. Para não ficar sem trabalho nesse tempo, tu podes aceitar um contrato de 6 meses, podes aceitar um contrato de 1 ano, dependendo também daquilo que for a tua necessidade e o tipo de trabalho que tu vais fazer. Daí vocês têm que, pronto, analisar de acordo com aquilo que vocês estão a procurar. Existem lugares que vão vos dar contratos sem termo, tem contratos por termo certo, termo incerto, são contratos, por outras palavras, contratos por tempo indeterminado, por tempo determinado. Existem contratos por 1 ano, por 6 meses. Não tenham atenção também ao tipo de contrato. Houve um comentário que chamou muito a minha atenção no vídeo que eu postei ontem, em que alguém comentou e falou que ela teve a trabalhar numa fábrica, mas começaram a demitir as pessoas assim, tipo, de uma hora para outra. Mal entraram, já estavam a demitir. Isso acontece muito aqui em Portugal, principalmente em algumas épocas. E nessa época do verão também acontece muito. Existem muitas empresas que contratam o pessoal porque tem muito trabalho já acumulado. Então eles contratam as pessoas meio que para um período curto, que é só para eles agilizarem o trabalho e depois eles acabam demitindo as pessoas. Quando eu estive na colheita, eu conheci um senhor lá que ele depois estava a trabalhar para uma fábrica, chamaram, deram um uniforme, tudo como deve ser, e depois de uma semana eles dispensaram o pessoal todo. Isso acontece muito aqui, por isso que vocês têm que ter alguma atenção, façam as perguntas necessárias numa entrevista. Não é só você falar sobre você, não é só a empresa que deve saber sobre você, você também tem que procurar saber sobre a vaga, qual é o tipo de contrato, perguntem sobre isso, tá? Não vão às cegas por os lugares, porque às vezes cria aquela expectativa que você já conseguiu e depois, lá está, né? Vem a decepção, que era um emprego temporário, às vezes você nem tinha informação sobre isso, e é porque às vezes aquilo está no contrato, mas você não sabe, você não perguntou, você não leu, então tem que ter esse cuidado. E outra coisa que vocês precisam saber sobre os empregos aqui em Portugal. Para quem vem da Angola, principalmente para quem vem da Angola, eu vou falar porque é uma realidade que eu conheço. Os empregos em Angola são mais tranquilos, né? A pessoa vai para o trabalho,
É normal você no teu horário de trabalho estar a conversar com pessoas. Os trabalhos são mais soft, são mais leves. Aqui, pessoal, aqui trabalha-se a 100%. Aqui os trabalhos são muito dinâmicos, aqui trabalha-se mesmo. Se você tá aí 8 horas de trabalho, são 8 horas a 100% de trabalho. Não tem aquela coisa, às vezes até podes pedir para ir beber um copo d'água, mas é beber o copo d'água rápido, voltar para o trabalho. Às vezes tens 1 hora ou meia hora de almoço, é mesmo cumprir horário e acaba exigindo muito do trabalhador. Há lugares que você fica mais esgotado psicologicamente e há lugares que você fica mais esgotado fisicamente. Mas em todo lado aqui trabalha-se muito. Mesmo nos lugares em que o trabalho é mais soft, o teu psicológico também fica muito esgotado porque você vai ficar horas e horas a fazer exatamente a mesma coisa, de forma repetitiva. Então vocês precisam se preparar para os trabalhos aqui que não são trabalhos de leve, tá, pessoal? E outra questão são os horários de trabalho. Para quem trabalha em restauração sabe, para quem não sabe, para quem está a vir em Portugal, tem muito a questão dos horários repartidos, principalmente na restauração, porque existem horários de pico, não é? Tem aqueles horários do meio-dia, que é a hora do almoço, até mais ou menos às 3 da tarde, 15 horas, não é? Nesse período são horários de pico que há mais pessoas no restaurante, então geralmente há lugares que você tem essa repartição de horários. Há quem trabalha do meio-dia ou das 11 até as 14 horas e depois entra novamente por volta das 19 horas até as 22, até a meia-noite ou até as 2 da manhã, por aí afora. Então tem essa questão dos horários. Em restauração é mais assim, geralmente os restaurantes aqui fecham até meia-noite, 2 horas da manhã, não mais do que isso. Mas se você for trabalhar em fábricas, também tem a questão dos horários rotativos. Que uma semana você pode trabalhar 3 dias fazer manhã, 3 dias fazer noite, 3 dias fazer madrugadas, não é? É a noite toda. Então tem essa questão também dos horários rotativos. Acho que muitas vezes você não consegue criar uma rotina porque essa semana está a trabalhar de manhã, a semana seguinte está a trabalhar de tarde, a semana seguinte está a trabalhar à noite. Existem sim vários lugares que você trabalha em fábricas que você consegue entrar de manhã e sair à tarde, mas é muito difícil. Muitos lugares que você vai fazer horários que você nunca pensou, tanto que uma das propostas que eu recebi quando eu cheguei era para sair à meia-noite e na altura era para entrar às 19 e sair à meia-noite, era um part-time. E naquela época eu recusei de primeira, eu tinha acabado de chegar, eu em Angola nunca tinha feito um trabalho que eu saía sequer às 20 horas. E quando me falaram em sair à meia-noite, eu de primeira já disse que não, mas depois você vai saber que aqui é normal fazer esses horários. Muitas vezes você vai encontrar lugares que vais ter que trabalhar de madrugada, vais ter que trabalhar à noite e pronto. Se você morar perto e tiver transporte a circular, aí já você tem que ver se for uma boa vaga, uma boa oportunidade, não deixa de aceitar por conta dos horários. No final vai dar tudo certo. Bom pessoal, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se você já está aqui em Portugal e teve alguma experiência, alguma coisa que você quer compartilhar aqui conosco, deixe nos comentários, tá? Porque as pessoas também vão ler os comentários e acabamos por reter muita coisa boa a partir dos comentários. Então deixa aqui o teu comentário. E se você ainda não é inscrito, eu vou te recomendar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, compartilhar esse vídeo. Um beijo grande no coração de vocês e até o próximo vídeo.